Como vencer os desafios? Você tem algum desafio? Tem enfrentado desafios? Nós vamos aqui procurar tirar algumas lições. O nosso texto, eu não vou lê-lo agora, mas daqui a pouco. Mas antes quero pensar com os irmãos o seguinte: a mensagem que nós estamos buscando na Bíblia está baseada ali em 2 Reis, capítulo 18. O contexto histórico ali, irmãos, para a gente se situar, para a gente entender bem o que Deus quer nos falar, o contexto histórico dessa passagem, ele começa lá atrás do tempo de Salomão, que foi o terceiro rei de Israel. Salomão, filho de Davi. As coisas começaram a complicar por causa das mulheres de Salomão. Quantas mulheres ele tinha mesmo? Quantas? 300 concubinas e quantas mulheres? 700 mulheres. Olha só, 700 mulheres, 300 concubinas. E o pior de tudo, irmãos, é que Salomão ia casando com essas mulheres através de uma aliança que ele fazia com aquele povo estrangeiro. Essa mulher vinha para Jerusalém trazer com ela os seus ídolos. E ele construía para cada uma delas o seu altar. Com isso, a idolatria foi entrando em Jerusalém, em Judá, e foi tomando conta, e o povo foi seguindo, e isso acabou se tornando algo popular, e aí a idolatria foi tomando conta. Ah, que coisa triste. Uma das coisas que Deus mais abomina. E quase 250 anos depois de Salomão, surge Ezequias. Ezequias, um rei corajoso, temente a Deus, comprometido com Deus, e ele vendo aquela situação de idolatria, ele não se conformou. Ele corajosamente resolve enfrentar a idolatria. E agora nós vemos. Vamos ver se vai funcionar, né? Rebeca, opa, foi, né? Eu que passei, Rebeca, com você. Eu que passei, então já está funcionando, né? Então o texto, irmãos, vai nos mostrar aí a coragem de Ezequias. 2 Reis, capítulo 18, verso 4. Ela removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes de Azera, né? De Azerá, né? E a coisa complicou ali o texto ali. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze era chamada de Neustã. Então ali nós vemos que Ezequias, ele enfrentou, destruindo aqueles altares, quebrando aqueles postes ídolos, destruindo aquela serpente de bronze, que era a princípio algo tão simples, mas que acabou se tornando um ídolo, e o povo queimando incenso e venerando também. Primeiro, Ezequias está enfrentando aqui os desafios internos da sua nação, né? Que era romper com aquela idolatria, que era um grande desafio. Mas quando nós pensamos em desafio, eu diria o seguinte, que nós já nascemos enfrentando desafios. A vida é feita de desafios. Mas aquela terra estava realmente muito comprometida com a idolatria. A primeira medida foi então derrubar aqueles altares que foram construídos lá no tempo de Salomão, né? E nenhum dos melhores reis de Israel teve coragem de derrubar. Nenhum deles, né? E ele não teve dúvida. Ezequias enfrentou e derrubou aqueles altares, quebrou aqueles postes ídolos, destruiu aquela serpente de bronze. Ele foi enfrentando, e a Bíblia vai dizer para nós ali, olha, né? Capítulo 18, verso 3, né? Nós lemos ali, ele fez o que é justo aos olhos do Senhor. Na outra tradução diz, ele fez o que agrada ao Senhor, conforme tudo o que tinha feito seu antepassado Davi. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém
como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois dele. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ele obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Ah, que coisa linda, que relato maravilhoso, não é? No verso 3, enfatizando aí que ele fez aquilo que o Senhor aprova, aquilo que era justo diante de Deus. Mas a própria Bíblia vai dar a ele o crédito no verso 5, quando diz que depois dele, nem antes dele, ou seja, nem antes nem depois, não houve nenhum rei igual a ele. E depois, no verso 6, ele continua mostrando o compromisso sério que ele tinha com Deus. Ele se apegou ao Senhor, ele não deixou de segui-lo, obedecendo. Agora, irmãos, os desafios são externos. Falamos aí dos desafios internos, mas agora vemos os externos. De acordo com o nosso texto, ele está enfrentando agora desafios terríveis. Por quê? O rei da Assíria cercou Jerusalém. Ele queria subjugá-la, ele queria levar o povo cativo. Senaqueribe era este rei, e é nesse contexto deste cerco terrível que nós vamos aqui tirar algumas lições de como vencer os desafios. Primeira lição, irmãos, está ali nos versos 28 a 30, vencendo o desafio do engano. E o texto diz mais: então o comandante levantou-se e gritou em hebraico, a língua do povo: ouçam a palavra do grande rei, o rei da Assíria. Assim diz o rei: não deixe que Ezequias os engane, ele não poderá livrá-los da minha mão. Não deixe Ezequias convencê-los a confiar no Senhor. Olha que absurdo, que desafio, meus irmãos. É um desafio externo. O inimigo está usando aqui a mentira, está procurando enganar o povo de Deus. Ele fala em hebraico, que é a própria língua do povo, que era para o povo entender. Aquele povo que estava próximo ao muro estava ouvindo os gritos deles, ameaçando, mas ao mesmo tempo enganando, mentindo, dizendo para eles não ouvir Ezequias, que Ezequias estava enganando eles, que Ezequias estava dizendo que Deus ia livrá-los, mas que Deus não livraria coisa nenhuma. Eles então usando mentira para enganar, ameaçando o povo ali. Ah, meus irmãos, hoje não é diferente. Satanás continua como inimigo, enganando o nosso povo, a nossa gente. Ele quer dominar, ele quer escravizar as pessoas. E é interessante como ele usa a própria religião. Tanto que a gente ouve muito falar por aí, olha, todas as religiões são boas, todas as religiões levam a Deus. É verdade? Não. É mentira do diabo, vai enganar. Nem toda religião vai levar o homem a Deus, vai levar o homem para o céu, vai levar a pessoa a ter um encontro com Cristo. Nem toda religião crê em Cristo, nem toda religião tem Cristo como Salvador. Mas há uma outra mentira: você tem que fazer de tudo para merecer a salvação. Ah, acho que fulano merece, ele é tão bonzinho. Outra mentira do inimigo. A Bíblia diz que pela graça sois salvos mediante a fé, não vendo as obras para que ninguém se glorie. Nós somos salvos pela nossa fé em Cristo Jesus. Outra mentira que ele usa: Jesus não é, Jesus é apenas um espírito iluminado, ele não é Deus. Mas Jesus é Deus, ele provou que é Deus, e a Bíblia está cheia de textos mostrando, provando para nós que Jesus é Deus, ele é divino. E ele continua vivo, ele morreu, mas ele ressuscitou. E há também outra mentira: fora da caridade não há salvação. Não é a caridade, não é o amor que vai nos salvar, mas é Cristo Jesus, com o sangue dele derramado na cruz do Calvário, que é suficiente para tirar todo o nosso pecado. Há outra mentira por aí também, que diz que o cristão não pode ficar doente, não pode ser pobre, ele tem que ser rico, ele tem que ter prosperidade. Isso é mentira. A Bíblia não promete isso para ninguém. A Bíblia promete que nós vamos vencer as lutas, vencer os desafios, mas nem todos nasceram para ser ricos, nem todos nasceram para prosperar. E a doença vem mesmo. Paulo escreveu para Timóteo, falando dos problemas que Timóteo tinha,
de saúde, e nós vemos na Bíblia outros que tiveram problema de saúde também. E quantos de nós temos problema de saúde? Eu passei por uma cirurgia tão séria há poucos dias, estou me recuperando ainda, mas é mentira que o diabo lança para tirar a paz, a alegria, para dizer, fulano tem pecado, porque ele está com uma enfermidade tão séria, só pode ter pecado. Mentira do diabo. A luta vem, mas nós vencemos todos esses desafios. Houve um tempo atrás uma onda de uma mentira que o diabo lançou: quem nasceu de novo não peca mais. Aquela doutrina da impecabilidade. Claro que peca, mas ele não vive no pecado, ele não tem prazer no pecado. Quando ele peca, ele fica triste. O Espírito Santo convence do pecado, e nós vencemos o pecado reconhecendo, nos arrependendo, confessando o nosso pecado. Nós vencemos o pecado. O inimigo sempre usou a tática do engano. Ele é mentiroso, é o pai da mentira, ele é enganador. Por isso que João, escrevendo lá na sua segunda carta, no verso 7, vai dizer: porque muitos enganadores têm saído pelo mundo afora, os quais não confessam Jesus vindo em carne. Assim é o enganador, o anticristo. São mentiras que o inimigo vai lançando através de heresias por aí. Quantas heresias! As verdades da palavra de Deus é a arma da nossa vitória contra todo engano do inimigo, contra as mentiras dele. Então vamos ver quais são as nossas armas. O apóstolo Paulo, falando aos Coríntios, ele vai dizer para nós também quais são essas armas. As armas com as quais nós lutamos não são deste mundo, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, destruir os argumentos, toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Meus irmãos, as nossas armas estão na palavra de Deus. Nós temos a oração, nós temos a Bíblia, nós temos as verdades da palavra de Deus. As nossas armas são espirituais, são poderosas para destruir toda a artimanha do maligno, para vencermos todo esse desafio. Jesus nos deu orientações seguras para a gente vencer todo o engano. João registrou isso quando Jesus disse: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras. Não tradução mais antigas: examine, estude cuidadosamente as Escrituras, porque consideram que nelas tem a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Então, quando nós nos aprofundamos no estudo da Bíblia, por isso nós temos que falar a Bíblia dominical. Daqui a pouco nós vamos começar o estudo da carta aos Romanos. Alguns para trazer estudo, porque nós temos que nos aprofundar de maneira profunda mesmo na palavra, para entender, para que o diabo não venha nos enganar com artimanhas, com mentiras, com nada disso. Mas a Bíblia também dá um segredo, irmãos. O segredo para vencermos todo esse desafio do engano. Quando Pedro vai nos alertar dizendo: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração de vocês. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Está aqui o segredo. Conhecer de tal forma a palavra de Deus, para que estejamos sempre preparados para responder tudo que surgir de dúvida. Todas as dúvidas, nós temos que ter a resposta na ponta da língua, estudando a palavra, examinando a palavra, conhecendo a palavra, vivendo a palavra, obedecendo a palavra, né? É ter a nossa vida encharcada da palavra de Deus. Assim nós vamos vencendo. Então nós temos que estar sempre preparados, sempre prontos para enfrentar o engano do maligno. Nós temos que vencer o desafio do engano. Mas também, meus irmãos, nós temos que vencer o desafio, nós vencendo o desafio da estratégia. Sabe por quê? O inimigo é estrategista. Ele não é bobo, não. Ele é astuto. Ele sabe como montar os ataques ao povo de Deus. E o verso 31 vai dizer para nós ali: olha, não deem ouvidos a Ezequias. Assim diz o rei da Síria: façam a paz comigo, rendam-se. Então cada um de vocês comerá da sua própria videira, da sua própria figueira, e beberá a água da sua própria cisterna. Ele é cheio de estratégia.
usa mentira. É interessante. Isso aqui é espírito do diabo, que estava lá tentando o povo de Deus, enganando o povo de Deus. Uma estratégia tremenda. Se vocês se renderem, se entregarem a mim, eu vou cuidar de vocês, eu vou dar a vocês o melhor, né, do vinho, o melhor das azeitonas, o melhor dos figos, né, da melhor alimentação. Vocês vão tomar água da sua própria cisterna, vão ter sua casa própria. O inimigo é cheio de estratégia, cheio de astúcia. Né? A primeira coisa que nós vemos na estratégia dele aqui é que ele fala em hebraico, a língua do povo, para que o povo ouvisse, para que o povo entendesse, para que o povo recebesse os seus argumentos, a sua estratégia. Depois ele usou o que? Mentira, para enganar e convencer o povo. Ele oferece segurança, prosperidade e paz para o povo. Isso que ele está oferecendo aí. Mas era tudo que mentira, engano, era estratégia para enganar o povo, tanto que eles já tinham levado cativos o reino do norte, o reino de Israel. Agora restava o reino do sul, que era Judá, e eles querendo também invadir. E o reino do norte, o que aconteceu? Vários anos antes eles tinham levado cativos, e levou os que estavam lá em Israel, trouxe outros estrangeiros que tinham dominado para cá, misturou, e dessa mistura surgiu um outro povo. Vocês lembram qual era? Os samaritanos. Os samaritanos, aquele povo mestiço, que nem era um povo judeu verdadeiro e nem era estrangeiro, era um povo misto, uma mistura de judeu com os estrangeiros. É isso que eles faziam, para enfraquecer o povo, para que o povo perdesse a sua identidade. E eles iam dizendo, enganando, mas já tinham feito isso no Reino do Norte. Então, meus irmãos, o inimigo é cheio de estratégia, nós temos que tomar muito cuidado com ele. Quando Jesus termina lá o seu jejum de 40 dias, ele teve fome. O que o inimigo fez com a estratégia dele? Se tu és o Cristo, o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Você está com fome? Estrategista. Mas não só isso. Nós vemos hoje aí a televisão o tempo todo falando das bets, esses jogos de azar, essas casas de apostas. E oferece até brinde para quem aposta. E as notícias informam que a metade do povo brasileiro está endividada. E uma boa parte por causa desses jogos de azar. A televisão mostrou esse dia uma mulher que perdeu a casa dela. Foi se endividando, tem que vender a casa para pagar as dívidas. Outro perdeu lá o carro. Outro está devendo até os fios de cabelo por causa desses jogos. Por quê? O inimigo apresenta uma propaganda bonita que você vai ganhar, e às vezes no começo até ganha, mas depois perde tudo, e às vezes perde até a dignidade. E alguns perdem a vida porque acabam se suicidando. Artimanha do inimigo, estratégia dele para destruir, porque ele veio para matar, roubar e destruir. É isso que ele veio. Nós temos que conhecer o inimigo, conhecer as estratégias dele, para a gente não se deixar levar pelos argumentos dele, pelo engano dele, pela estratégia dele. Não é? Quantos estão aí se perdendo com a pornografia? Com a internet hoje está tão fácil. Ele entra uma vez naquela imagem de pornografia, pronto, o algoritmo já registra ali, aí começa a vir e vai vir. E ele vai gostando, vai se envolvendo. Daqui a pouco o casamento, está lá embaixo, porque ele começa a ter prazeres fora, começa a trair a esposa, começa a trair o marido, e assim destrói o casamento, por causa da pornografia. Meus irmãos, são muitas estratégias. Nós podemos aqui estar a manhã toda falando dessas estratégias do inimigo, mas uma outra estratégia que ele usa são as ameaças. Por exemplo, o medo. Né? O medo é uma estratégia terrível. Eu quero daqui a pouquinho falar melhor sobre o medo, né? Mas eu quero trazer aqui o texto que vai nos mostrar um pouquinho disso. Olha, está ali no mesmo capítulo 18, a partir do verso 26, né? Nós lemos: então, ele aqui, filho de Ilquias, Sebna e Joá, disseram àquele comandante de campo: por favor, fala com os teus servos em aramaico, porque nós entendemos essa língua.
não fala hebraico, coisa assim. O povo que está sobre os muros, próximo dos muros aí, vai entender tudo. E o comandante, porém, respondeu: será que o meu Senhor me enviou para dizer essas coisas somente para o seu Senhor e para você? Não, é para que os que estão assentados no muro, que assim como vocês, terão de comer as próprias fezes, beber a própria urina. Gente, que coisa terrível, que ameaça! O inimigo começa muito bonzinho, oferecendo prosperidade, mas depois ele aperta com ameaças. É assim que ele faz, com ameaças. Então, o medo é uma estratégia terrível que o inimigo usa frequentemente. Nós temos que vencer, mas este desafio, mas essa estratégia. E eu ia falar mais adiante, mas eu vou falar já. O medo, eu estava lendo essa semana um livro onde o pastor coloca ali a questão do medo. Eu achei interessante. Ele coloca alguns tipos de medo. O primeiro medo que ele destacou é o medo de mim mesmo. Ele disse: às vezes eu sinto medo de mim, pelo que eu penso, pelo que eu faço, pelo que eu falei, pelo que eu deixei de fazer. Eu fico, às vezes, me analisando, eu tenho medo de mim, das minhas atitudes. Ele foi, às vezes, me traz medo. Mas eu tenho medo também dos outros. Ele disse: eu estou lá pastoreando, mas às vezes tem irmãos lá que vão me criar problema, e vão me apertar, e vão me julgar. E às vezes eu sinto medo dos outros. Mas às vezes eu sinto medo também das circunstâncias. As circunstâncias podem mudar. E a gente pensa que está indo muito bem, e de repente a circunstância muda e vem lá uma tragédia. Eu tenho medo também das circunstâncias. E às vezes eu fico pensando, tenho medo do futuro. O que será no futuro? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou ter emprego? Será que eu vou ter sustento? Será que eu vou continuar com a minha família? Como é que vai ser meu futuro? Às vezes eu sinto medo do futuro. Vocês estão percebendo? O diabo usa o medo para nos dominar. Meus irmãos, nós temos que vencer toda a artimanha do maligno. E aqui eu digo o seguinte: às vezes a vitória começa com os nossos jovens. Uma juventude forte, vibrante, alegre. É o que nós desejamos para essa igreja aqui. E aí a Bíblia vai dizer para nós ali na primeira carta de João: olha, jovens, eu escrevi a vocês, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em vocês, e vocês já venceram o maligno. Olha que bênção, promessa de Deus para a nossa juventude. Temos tão poucos, mas essa promessa para os nossos jovens: vocês já venceram o maligno, vocês são vitoriosos. A nossa vitória está garantida diante desse desafio. E na primeira carta de João também, no capítulo 4, ele vai dizer para nós ali: filhinhos, vocês são de Deus e o venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Meus irmãos, nós não precisamos ter medo do diabo, dos demônios, do inferno, de nada disso, porque o nosso Deus é maior. Aleluia. O nosso Deus é o vitorioso. Jesus é o vencedor de todas as batalhas. É aquele que vai conosco, é aquele que prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele caminha conosco, ele vai conosco, ele nos dá a vitória. Nós não precisamos ter medo, meus irmãos. Nós somos o povo da vitória. Mas além disso, meus irmãos, a palavra continua mostrando: nós vencemos o desafio da blasfêmia. Porque no verso 32 até 35, aquele comandante e aquele rei malvado, maligno, diabólico, eles vão blasfemar agora contra Deus. Eles estavam até agora ameaçando o povo, mas agora não, agora o negócio vai mudar de direção. Então veja o que o texto diz ali: olha, não dê ouvidos a Ezequias, pois ele os está iludindo quando diz: o Senhor nos livrará. Será que o Deus de alguma nação conseguiu livrar sua terra das mãos do rei da Assíria? Onde estão os deuses de Amate, de Arpade? Onde estão os deuses de Sebafaim, de Renda, de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiram livrar sua terra do meu poder? Como então o Senhor, o Deus de vocês, poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Ele agora desafiou a Deus. Ele se voltou contra Deus agora.
Aqui a situação está mais complicada do que antes, porque agora ele está blasfemando de Deus e do poder de Deus, colocando em xeque a confiança em Deus. E dizendo: Ezequias está enganando vocês. Esse negócio de confiar em Deus, que Deus até agora livrou o Deus desse mundo, ou seja, que está mostrando, é Senaqueribe, esse é o Deus desse mundo, é o Deus que manda, é Ele que domina. Que engano, né? Que mentira. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Meus irmãos, Ele diz que confiar no Senhor era uma ilusão. Ele diz ali, no verso 29, não deixe que Ezequias engane vocês, dizendo: Ele não poderá livrar vocês da minha mão. Aí no verso 30, não deixe Ezequias os convença a confiar no Senhor, quando ele diz: com certeza o Senhor nos livrará. Aí chega na parte B do verso 32, Ezequias está iludindo vocês quando diz: o Senhor nos livrará. Meu irmão, o desafio agora era maior ainda. Ele estava agora desafiando, afrontando o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, o nosso Deus. Por isso Ezequias não foi brigar com eles, não foi discutir com eles, Ezequias não foi lá dialogar com eles, Ezequias não foi lá dar ouvido ao que eles estavam dizendo. O que Ezequias fez? Que lembra? Ele foi para a casa do Senhor para orar a Deus. E o texto vai mostrar para nós isto. Verso 15 e 16 do capítulo 19. Nós já passamos para o capítulo 19, né? Ezequias então orou ao Senhor: Senhor, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só Tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus, a terra. Dá ouvido, Senhor, aí escuta, abre os teus olhos e vê, ouve as palavras de Senaqueribe, isso que ele enviou para zombar do Deus vivo. Meus irmãos, que passagem interessante esta. E a resposta de Deus foi muito clara. Veja a resposta que Deus deu para a oração de Ezequias. Esta é a palavra que o Senhor falou contra ele: a virgem, filha de Sião, o despreza, zomba de você. A filha de Jerusalém meneia a cabeça enquanto você foge. De quem você zombou? Contra quem blasfemou? Contra quem você levantou a voz? Contra quem ergueu o seu olhar arrogante? Contra o Santo de Israel, o Todo-Poderoso. Meus irmãos, com Deus não se brinca. Ele é o soberano. Ele é o Todo-Poderoso, não há nada semelhante a Deus. Por isso nós temos um Deus que pode todas as coisas, é o vencedor de todas as batalhas, todos os desafios. E veja o que aconteceu naquela mesma noite, no capítulo 19, aí, verso 35, começa dizendo, naquela espera lá. Tem que passar mais um. Mais um. Naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens no acampamento assírio. 185.000 soldados foram mortos naquela noite. O anjo da morte, que Deus mandou, fez justiça a Senaqueribe. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Só cadáveres. O exército de Senaqueribe virou cadáveres. Defuntos. Não tinha mais exército. Porque eles estavam desafiando a Deus. E aí, meus irmãos, nós vemos que Senaqueribe, que desafiou a Deus, recebeu a consequência do seu erro. Olha o verso 37. Certo dia, porque ele foi derrotado, teve que fugir, fugiu, voltou lá para Nínive, e certo dia, enquanto ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, os seus filhos, Adrameleque e Sarazé, o mataram a espada e fugiram. Quer dizer, que estava tão valente, tão brabo, né, que não tinha Deus que conseguisse
impedir o ataque dele, a destruição dele, está sendo morto pelos próprios filhos dele. Meus irmãos, quantas pessoas hoje blasfemam contra o Senhor? Eu tive um confronto uma vez com um amigo meu lá em Paranavaí, e ele afrontando a Deus com blasfêmias horríveis. E ele já morreu. E se ele não se arrependeu, ele já prestou contas com Deus pelas blasfêmias. Quantas pessoas estão blasfemando contra Deus, contra a palavra de Deus, contra o Evangelho? Além de vencer o desafio do engano, da estratégia, nós temos também um grande aliado que nos ajuda a vencer também essas blasfêmias, nos ajuda a vencer as tentações do diabo. É aquele que solta os nossos corações, é aquele que nos ajuda a destruir argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo, que é o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, que vai conosco, é o nosso consolador, é o nosso mestre, é o nosso ensinador, é o nosso guia, o Espírito Santo de Deus. Foi este aliado que Jesus prometeu, mesmo antes de subir ao céu. Jesus já estava prometendo enviar, e lá em João, nós lemos no capítulo 16, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado que os homens não creem em mim, não creem em Deus, não creem na palavra de Deus, não creem no Evangelho, mas o Espírito Santo vem para convencer cada um e nos ajudar a vencer todos estes desafios. É com ele que nós enfrentamos a blasfêmia, é com ele que nós enfrentamos todos os desafios. Mas como vencer esses desafios? Primeiro, vencendo o engano, porque o inimigo vem para enganar, para mentir. Segundo, vencendo a estratégia do inimigo, que ele usa toda a sua artimanha para nos enganar. E por último, vencendo a blasfêmia. Por isso nós temos que conhecer bem as nossas armas, que não são deste mundo, não são carnais, mas são poderosas em Deus, para a gente enfrentar toda a artimanha do maligno. Então, quais são os nossos desafios? Quais são os seus desafios? O que é que tem desafiado a sua vida nesses dias? É o medo? Eu já falei aqui de alguns medos: medo de mim mesmo, medo dos outros, medo das circunstâncias, medo do futuro, que o diabo usa para nos paralisar. Mas alguns, medo das finanças. As finanças estão trazendo preocupação, trazendo problema, dificuldade, a pessoa está enrolada. A mídia tem mostrado que mais da metade da nossa população brasileira está endividada, está com problema financeiro. É um desafio, meus irmãos. O desafio dos vícios, pessoas viciadas em jogo, em comida, pessoa que não consegue controlar o seu apetite, come demais. Eu tenho um amigo meu que hoje está na cama, não consegue andar mais. Já fez bariátrica, fez tudo, mas não consegue. Ele está praticamente paralisado. A esposa nem conseguiu mais conviver com ele, divorciou. Ele mandou mensagem: fulana não aguentou mais, saiu de casa, alugou um apartamento, que além de cuidar dele, ela tinha que cuidar da mãe que está com Alzheimer. E ela não aguentou. E agora está lá, separado, não consegue andar. Difícil situação. Então, meus irmãos, são problemas familiares, problemas profissionais, muitos desafios. Mas nós temos a promessa de Deus. O Espírito Santo de Deus vai conosco para nos orientar, para nos fortalecer, para nos dar sabedoria, nos dar discernimento, para a gente enfrentar toda obra do maligno e vencer. Nós não podemos ceder diante do inimigo, fazer como Ezequias fez, com a oração, com a palavra de Deus, com o poder de Deus. Nós enfrentamos os desafios e nós vencemos. Nós somos o povo da vitória.
E eu gostaria de orar agora por aqueles que querem realmente colocar os seus desafios agora diante de Deus e dizer: Senhor, eu creio, eu confio, eu entrego. Fique em pé no seu lugar, você quer entregar tudo nas mãos de Deus. Pai, muito obrigado, porque a tua palavra é poderosa, e nesta manhã nós podemos aqui ouvir a tua voz, podemos ouvir a tua palavra, Pai. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor falou comigo, o Senhor falou conosco, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos desafiou, Pai, a colocar a nossa vida nas tuas mãos, a confiar no teu Santo Espírito, que vai nos guiando, que vai nos ensinando, que vai nos fortalecendo, que vai nos dando sabedoria, discernimento para enfrentar as artimanhas do maligno, Pai, para que nós possamos vencer todos os desafios, seja o medo, seja as finanças, sejam os vícios, sejam os jogos, sejam os problemas familiares, seja lá o que for, meu Pai, qualquer desafio que vier, nós haveremos de vencer, porque nós somos o povo da vitória. E o Senhor nos prometeu para nos dar a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele Pai que caminha conosco, prometeu estar conosco até os confins da terra, até os fins dos séculos. Muito obrigado, Pai, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Pai. Muito obrigado pela vitória, muito obrigado pela paz, pela alegria, pela bênção. Muito obrigado pela somos o teu povo, o povo da vitória. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém.